Todos encontraram o capítulo 5? Amém. Glória a Deus. A epígrafe desse texto diz o seguinte: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. O primeiro versículo vai dizer o seguinte: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e dos anciões do cordeiro, uma vida sem rosto, que tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, que guiava toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões jogaram diante do trono, tendo todos harpas e as salvas de fogo, e orações de santos. Versículo 9. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. 10. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. 12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graça e honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram e adoraram, e diziam para todos sempre: Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Ensina-nos, meu Deus, na Tua palavra neste momento. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, a se manifestar. Que o Senhor confirme no coração dos Teus filhos a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podem se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que já leu todo o livro do Apocalipse, do primeiro capítulo ao último, do 1 ao 22? Quem já leu? Nossa Maria já leu, Maria já leu, Mariana, glória a Deus. O bom é que no final desses estudos aqui nós teremos lido ele inteiro aqui na igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos aí, vai ser de forma resumida, né? Não vai dar para entrar em detalhe por detalhe, porque é muita coisa. A gente chegou aqui a ficar outro dia quase 1 hora em 3 versículos apenas. Tamanha a quantidade de conteúdo que tem nesse livro, mas nós vamos dar uma pincelada de capítulo por capítulo para facilitar um pouco o nosso entendimento nesse livro. Nós lemos, irmãos, no capítulo 1, que João ele tem a visão do Senhor glorificado. João está ali clausurado na ilha de Patmos, até o momento que ele recebe a grande revelação do Senhor Jesus Cristo. E a primeira visão que ele tem, a primeira revelação é do Senhor glorificado.
Ele vê lá Jesus com toda a sua glória, com todas aquelas características de exaltação do Senhor. E nós lemos, irmãos, que nos capítulos 2 e 3 são revelações mais terrenas. São revelações que o Senhor dá acerca da igreja. Nós vemos aí, nós notamos aí que lemos e estudamos diversos detalhes das igrejas relacionadas ali da igreja da Ásia, porém que são problemas, são situações que nós vivemos hoje em dia também. Então tudo aquilo que Jesus aponta lá, tudo aquilo que o Senhor revela dentro daquelas 7 igrejas, são situações atuais nos nossos dias também. Não é nada absurdo, não, são coisas que nós vivemos de forma corriqueira nos nossos dias. Porém, chegou agora no capítulo de número 4, glória a Deus. Nós lemos na leitura oficial o capítulo 4 e nós vamos encerrar no capítulo de número 5. Irmãos, vocês notaram que no primeiro versículo, acompanhe aí na Bíblia de vocês, o capítulo 4, versículo 1, depois de João ter todas aquelas revelações que nós lemos ali nos capítulos 2 e 3, ele enxerga uma porta aberta, glória a Deus. E essa porta, irmãos, não era nenhuma outra porta que não a própria porta do céu, glória a Deus. Nós lemos lá na igreja de Filadélfia que o Senhor tinha aberto uma porta para a igreja, não é verdade? O Senhor mesmo diz: eis que pus uma porta aberta perante você, e essa porta ninguém pode fechar. Porém, irmãos, agora a porta que o Senhor abre aqui para o apóstolo João é a porta do próprio céu, aleluia. E, irmãos, note que no texto vai dizer que João, ele é convidado a entrar, aleluia. Ele vê a porta aberta do céu e ele recebe o convite, sobe, vem, glória a Deus, aleluia. João, irmãos, nesse texto, a partir do capítulo de número 4, ele vai ter a oportunidade de ver o céu do lado de dentro, aleluia. Nós vemos tem uma passagem do apóstolo Paulo que ele tem a possibilidade de ser arrebatado, porém tudo aquilo que ele viu, ele foi proibido de falar. Mas aqui João, irmãos, tudo aquilo que ele vai ver, a recomendação ou a orientação para ele era para que escrevesse tudo. Para quê? Para que nós hoje tivéssemos conhecimento de tudo. Glória a Deus. Então João, ele sobe, irmãos, tem a oportunidade de ver o céu como é por dentro, glória a Deus. E ele vai escrevendo tudo no livro para que essa revelação fosse exposta à igreja, fosse exposta à igreja em todas as gerações. E é interessante, irmãos, que no versículo de número 1, o anjo vai orientar ele, vai dizer para ele: eu vou mostrar, você vai ver as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então João, a partir desse momento, irmãos, ele estava tendo revelações do presente. A partir do capítulo de número 4, ele vai ter revelações futuras. Ele vai começar a enxergar aquilo que aconteceria. Todo o futuro ali começa a ser desvendado aos olhos do apóstolo João. Essas são as revelações escatológicas. Os irmãos já ouviram falar escatologia? Escatologia significa a doutrina das últimas coisas, a doutrina das coisas futuras. Ou seja, é o ensino relacionado àquilo que irá acontecer. Glória a Deus. E, irmãos, acompanhando aí comigo, qual que é a primeira coisa que João vê quando ele entra no céu? O que será que ele viu primeiro ali, irmãos? Glória a Deus. Quando você entra em algum lugar, irmãos, a primeira coisa que você vai ver é aquilo que mais te chama a atenção. Quando você, independente do ambiente que você entra, às vezes é um quadro bonito quando você vai na casa de alguém, às vezes é o tamanho da televisão, alguma coisa te chama a atenção quando você chega em um ambiente. E o que será que mais chama a atenção no céu, irmãos? Glória a Deus. Está muito alto o microfone ou não? Tá? Abaixa um pouquinho para mim, por favor, Miquel. Glória a Deus. O que será que mais chamou a atenção de João no céu, irmãos? Será que foram os anjos? Glória a Deus, ficou bom, tá bom, obrigado. Será que foi a estrutura ali do céu? Versículo de número 2.
a primeira coisa que João vê quando entra no céu, versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, é notório aqui que aquilo que mais chamou a atenção de João, aquilo que primeiro prendeu a sua atenção, foi o trono de Deus e o Senhor assentado nesse trono. Aleluia. O que mais tem que o ser mais importante, irmãos, no céu não é outro senão o próprio Deus, o próprio Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E é interessante que João, ele vê o Senhor assentado no trono. Primeira coisa que quando ele começa a ter revelações do futuro, daquilo que aconteceria, a sua primeira visão é do Senhor assentado no trono. E isso, irmãos, quer dizer muita coisa. Sabe por quê? Porque João, ele teria revelações terríveis, de coisas muito, ele teria visões assustadoras, aquelas que nós já conhecemos, daquilo que é descrito no Apocalipse, que nós estudaremos mais à frente. Então João, ele teria visões de situações aterradoras, irmãos, assustadoras, terríveis, de morte, de castigo, da ira de Deus sendo derramada na terra. Mas o mais interessante é que ele deixa bem claro que, apesar de tudo aquilo que ele veria além a partir daquele momento, o principal é que Deus estava no trono. Acontecesse o que acontecesse, irmãos, por mais que o futuro da terra, irmãos, é um futuro um tanto quanto tenebroso, o mais importante é que nós nunca nos esqueçamos que o Senhor permanece no trono. Aleluia. O Senhor permanece no controle de todas as coisas. O Senhor ainda está no comando, irmãos. Glória a Deus. Tem uma outra passagem, Isaías capítulo 6, versículo 1, vai descrever que o profeta Isaías, ele estava vivendo uma situação difícil, irmãos. A religião estava corrompida, a política estava corrompida, o povo estava corrompido. Chegou o momento, irmãos, de Deus virar para o povo e falar: nem a oração de vocês eu ouço. Mas no capítulo 6, Isaías, ele tem uma visão. E a visão não é outra, irmãos, do que o próprio Deus assentado num alto e sublime trono. Glória a Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Que, irmãos, pode estar acontecendo o que esteja acontecendo nessa terra, pode estar tudo fora do lugar, mas Deus continua sentado no trono. Pode estar tudo desorganizado aqui, irmãos, pode estar tudo fora do eixo, tudo invertido, como nós vemos que as coisas estão invertidas nos dias de hoje, mas nunca nos esqueçamos, irmãos, o Senhor, ele permanece no trono. Não é porque as coisas estão fora do eixo na terra que o Senhor deixou de comandar todas as coisas. Deus ainda está no trono, irmãos, Deus ainda está no controle. Aleluia, glória a Deus. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, a palavra trono, só no Novo Testamento aparece 67 vezes, glória a Deus. Só no livro do Apocalipse são 12, para denotar essa importância de que o trono maior, o trono sobre todos os tronos, é o trono do Senhor, é o trono de Deus. E após a visão do trono de Deus, do Senhor assentado, ele começa a ter algumas outras visões. Ele começa a enxergar o ambiente ali do céu, o ambiente das coisas que tinham ali. E o próximo passo foi enxergar ao redor. Note que tem um trono no centro, ali denotando a autoridade máxima, e ao redor desse trono tem mais 24 tronos. E assentados sobre esses tronos, 24 anciões, ou seja, homens já de aparência de homens vividos, né? Homens de cabelos brancos, homens já denotando experiência. E esses homens, irmãos, eles estão vestidos de vestes brancas e coroas de ouro na cabeça. As vestes brancas simbolizam a santidade, ou seja, Deus é santo. Notemos que aqueles que estão ao redor do trono de Deus, desde a passagem de Isaías até aqui,
Eles não conseguem proferir outra coisa a não ser santo, santo, santo. E os demais tronos, os 24 tronos que estão ao redor do Senhor, também são representados por homens que têm as suas vestes brancas. Glória a Deus. E nós sabemos que a Bíblia descreve vestes brancas como símbolo de santidade. Não é vestes brancas literais, até porque eu nem gosto de usar branco, suja fácil. Mas quando a Bíblia menciona vestes brancas, está falando de santidade, de pureza, de algo limpo, de algo que a qualquer situação, como eu acabei de dizer, suja fácil, né? Então tem que ser preservado com o maior cuidado possível. Então as vestes brancas desses homens simbolizavam santidade, e as coroas de ouro nas suas cabeças significava autoridade. Ou seja, eram seres ali dotados de autoridade. É complicado, irmãos, a gente afirmar quem eram esses 24 anciões. Eu confesso para vocês que eu fui a fundo procurar saber quem são, mas a Bíblia ela não dá muitos detalhes. E aquilo, eu tive um pastor, um professor, que ele dizia que aonde a Bíblia se cala, cala-se o homem também. Porque às vezes a gente fica procurando, a Bíblia não fala, a gente fica procurando assunto ali. Então, irmãos, a Bíblia não menciona, não dá detalhes de quem são esses seres. Se são homens literalmente, se são seres angelicais, mas são seres que estão ali ao redor do trono de Deus, que são dotados de santidade e de autoridade. E é interessante que ele tem esses tronos estão ao redor de Deus, porém diante do trono ele tem uma outra visão, que seriam de 4 animais. Algumas Bíblias escrevem como 4 seres viventes. E esses animais eles têm umas características um tanto quanto peculiares. O primeiro animal é escrito como, está escrito aí na sua Bíblia, né? Como um leão. O segundo animal como semelhante ao bezerro. O terceiro animal semelhante ao homem. E o quarto animal semelhante a uma águia voando. Também não se tem muitos detalhes na Bíblia de quem são esses seres viventes. Há uma descrição, há um comparativo aqui que é muito interessante, que alguns intérpretes trazem a sua interpretação, dizendo que cada animal desse representa um evangelho, a forma com que Jesus é representado em cada evangelho. O leão é o rei, e Jesus no evangelho de Mateus, segundo Mateus, é apresentado como o rei dos judeus. O segundo animal, que é o bezerro ou o boi, é representado aí pelo Senhor como o homem trabalhador, como aquele que se esforçou. O terceiro como a imagem semelhança de um homem, representa o evangelho de Lucas. E o quarto animal aqui representaria o evangelho de João. Isso é só suposição, não dá para a gente afirmar, não posso falar é isso, mas eu achei interessante esse comparativo. Então, quem são esses seres, irmãos? É difícil a gente afirmar quem são eles, mas um ponto importante, irmãos, não é quem são eles, mas um ponto importante aqui é que a Bíblia dá detalhes do que eles fazem. Glória a Deus. De qual é a ação deles diante de Deus. E o texto, irmãos, vai ser bem claro, dizendo qual que eram as práticas deles diárias. Versículo de número 8 vai dizer que nem de dia nem de noite descansavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era e o que há de vir. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente não sabe exatamente quem são eles, mas nós temos a convicção, pelo que a Bíblia explica, que eram seres que estavam prostrados diante do Senhor, que eram seres que adoravam o Senhor constantemente. Eles não cessavam, eles não descansavam, era de dia e de noite. Nos seus lábios eles proferiam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Irmãos, constantemente
constantemente eles estavam adorando a Deus, aleluia. Eram seres adoradores, eram seres que estavam perto de Deus e não conseguiam fazer nada além do que adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. E o ambiente, irmãos, ali era um ambiente de adoração. Por quê? Porque onde Deus está, irmãos, é impossível que Ele não seja adorado. Glória a Deus, por aqueles que o percebem, por aqueles que o conhecem. Seguindo aí o versículo de número 9, vai descrever, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ou seja, a Deus, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e arrancavam as suas coroas e lançavam diante do trono e diziam: digno és o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Aleluia, glória a Deus. Os animais, irmãos, em constante adoravam a Deus. Eles não faziam outra coisa a não ser dar glórias ao Senhor. E é interessante que enquanto aqueles animais adoravam, os 24 anciões, eles arrancavam as suas coroas da cabeça, lançavam diante do trono de Deus e também se prostravam em adoração. Arrancar a coroa, irmãos, significa reconhecer que só Deus tem autoridade. Coroa representa autoridade. E por enquanto aqueles homens estão perto de Deus, eles sabiam que a autoridade máxima era o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim, irmãos, como a autoridade máxima aqui nessa noite, não sou eu que sou o dirigente da congregação, não é o irmão mais velho, a irmã mais velha. A autoridade aqui nessa noite é o Senhor, aleluia. Portanto, irmãos, nós temos que nos apresentar a Ele prostrados em adoração, porque Ele é digno de toda glória, digno de toda honra, aleluia, glória a Deus. Se o culto, irmãos, nós acabamos de ter uma noção de como é um culto no céu, glória a Deus. Nós temos que aprender juntamente com esses seres, porque às vezes, irmãos, a gente quer adorar a Deus com o pescoço rígido, com dura cerviz, com o nariz empinado. Irmãos, não é dessa forma, porque diante do Senhor, irmãos, todo joelho tem de se dobrar, toda língua tem de confessar que só Ele é o Senhor, aleluia. Nós estamos, irmãos, mencionando seres que são infinitamente superiores a nós em poder, em glória, que tinham a honra de estarem ali, e eles não faziam outra coisa a não ser adorar a Deus, aleluia. Então, irmãos, aproveite a oportunidade que você tem de estar aqui hoje. Hoje, nesse momento, irmãos, nós não temos a oportunidade de ir até o céu, mas o Senhor nos garante que, estando 2 ou 3 reunidos, Ele está no recinto. Então eu tenho certeza que o Senhor está em nosso meio, e Ele estando em nosso meio, irmãos, prostremos-nos e adoremos ao Senhor, aleluia, glória a Deus. O ambiente em torno de Deus tem que ser um ambiente em adoração, irmãos. Não há outra fórmula de se aproximar de Deus, não há outra forma de chegar perto de Deus, aleluia. E passando agora para o capítulo número 5, irmãos, é interessante que João, quando ele vê Deus assentado no alto sublime trono, alguma coisa chamou a sua atenção. Versículo 1 do capítulo 5, ele vai ver à destra de Deus, ou seja, na mão direita do Senhor, um livro escrito por dentro e por fora. Era um livro todo escrito, porém esse livro, ele estava selado, lacrado, estava fechado. Ou seja, era um livro que continha informações importantes, mas não se podia ler. Por quê? Porque ele estava selado, estava fechado. E João, ele ouve uma voz, versículo de número 2, de um anjo forte bradando com grande voz, perguntando: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos?
Então João, ele enxerga aquele livro e ele sabia que era algo importante, porque estava na mão de Deus, então era algo importante. E no mesmo instante que ele nota aquele livro, ele ouve a voz de um grande anjo, de um anjo forte, bradando em grande voz, perguntando: quem é digno de abrir esse livro? Quem se habilita em abrir esse livro? E é interessante, irmãos, que na descrição do texto vai dizer que no céu não havia ninguém digno de abrir esse livro. Os grandes anjos, arcanjos, serafins, querubins, os 24 anciões, os 4 seres viventes, nenhum deles tinha capacidade de abrir o livro. Então é sondada a terra, se no céu, será que na terra tem alguém que é digno de abrir esse livro? E é sondada a terra também, imperadores, presidentes, reis, homens importantes, ninguém era digno de abrir o livro. E eles ainda tem a descrição que vai além. Foi sondado debaixo da terra, principados, potestades, ossos espirituais da maldade, o diabo. Ninguém foi achado digno de abrir esse livro. E João, ao notar essa situação, no versículo de número 4, ele vai dizer que chorou muito. Ele diz com essas palavras: e eu chorava muito. João chorou desesperadamente, pois aparentemente não havia solução. Ele sabia que aquele livro era um livro importante. Ele já tinha ideia que naquele livro estavam contidos os desígnios de Deus, estavam contidos aquilo que Deus tinha preparado para a humanidade. Naquele livro estava contido o futuro, irmãos. Aquele livro deveria ser aberto, deveria ser exposto aquele conteúdo tão importante. Porém no céu não foi achado ninguém, na terra, debaixo da terra, ninguém. Glória a Jesus. E João desesperado, porque aparentemente não havia solução. No versículo de número 5, ele vai ouvir um dos anciões se dirigir a ele e dizer: João, não chores, ainda há uma solução. Aleluia, glória a Deus. João, não chores, nem tudo está perdido. Glória a Deus. E na parte B do versículo ele vai dizer: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Na classe angelical não tinha um, na classe humana não tinha um, mas o Cordeiro, o Senhor, ele foi achado digno para abrir o livro e desatar os selos. Aleluia. Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é capaz. A única esperança está em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o ancião apresenta a ele: João, não chora. Eis aqui o Cordeiro. Eis aqui o leão que venceu. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, que o ancião, ele anuncia o leão vencedor. Mas João, quando ele vira para ver quem era esse leão, ele enxerga um cordeiro ferido, um cordeiro ensanguentado, como que havia sido morto. Ele venceu, irmãos, mas o preço pago por essa vitória foi alto. Glória a Deus. A vitória foi conquistada pela cruz. Isaías capítulo 53, a partir do verso 3, tem aquela famosa descrição de Jesus, em que Isaías diz que ele era desprezado entre os homens, o mais indigno, era aquele pelo qual os homens não fizeram caso algum. Nenhuma beleza tinha para que fosse desejado, sem formosura, senão nada atraía, ferido de Deus, oprimido. O Senhor na terra, ele foi cuspido, agredido, humilhado,
crucificado. Deus, o Pai, envia o seu Cordeiro manso, humilde, pacífico. Porém os homens são violentos, os homens ou mataram, ou humilharam, mas Ele venceu. Aleluia. Mas Ele venceu. A cruz, irmãos, não foi um contratempo, ou não foi algo imprevisível. A cruz fazia parte da agenda de Deus. Glória a Deus. Ele foi o Cordeiro que foi morto, mas nós vemos o texto do Apocalipse dizendo que Ele também é o leão que venceu. Glória a Deus. Ele é o Cordeiro morto, ensanguentado, mas também é o leão vitorioso. Aleluia. Na terra desprezado, mais indigno. Isaías deixa bem claro que ele foi achado por mais indigno. Porém agora no céu nós vemos que só Ele era digno de abrir o livro. Aleluia. Só nele foi encontrado dignidade para fazer um ato que ninguém poderia fazer. Só Ele poderia fazer. Aleluia. E João, ele vê esse Cordeiro, e esse Cordeiro naquele mesmo instante, ele sai do meio dos 24 tronos, do meio dos 4 animais viventes, e ele lança a mão e pega aquele livro na mão. Glória a Deus. E note qual é a reação daqueles que estão em torno dele quando contemplam essa atitude dele. Versículo 8: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Aleluia. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Glória a Deus. Aleluia. Quando todos aqueles seres contemplaram que só Jesus, só o Senhor poderia abrir aquele livro, eles começaram a reverenciá-lo, eles começaram a adorá-lo, eles reconheceram que só o Senhor, Ele era realmente o Senhor. Glória a Deus. E eu achei interessante, irmãos, que ainda no versículo 8 vai trazer a descrição de como as nossas orações chegam a Ele. Glória a Deus. As nossas orações, irmãos, aqui são descritas que chegam até Deus dentro de salvas de ouro cheias de incenso. Então elas são queimadas e chegam a Deus em forma de adoração. Já imaginou que maravilha? Já imaginou? As suas orações sendo recolhidas pelo anjo e sendo oferecidas diante de Deus como adoração e incenso suave. Aleluia. Dessa forma que aqueles seres começaram os 24 anciões começaram a oferecer ao Senhor, e eles cantavam um cântico novo. Versículo de número 9. Vamos, note a letra desse cântico. Note a letra desse cântico. Aqui é o mais puro louvor ao Senhor. Nesse trecho aqui nós vemos o que é uma letra de louvor em adoração sincera ao Senhor. Versículo 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro
Deus, sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia. Irmãos, nesse trecho aqui nós vemos as vozes da igreja, dos anjos, da natureza, de toda a criação se unirem para oferecer um cântico de louvor ao Deus Todo-Poderoso e ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Imaginou que maravilha, irmãos? Um coral somando a igreja, somando todos os anjos, somando toda a criação, se reunindo para oferecer um louvor ao Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Que visão maravilhosa, irmãos. Essa foi a visão que João teve aqui no capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou me estender mais por questão do horário, irmãos. Glória a Deus. Mas medite com mais atenção, com mais tempo na casa de vocês em relação a esses textos, irmãos. Aqui a gente vai dar só uma pincelada porque o tempo é curto. Glória a Deus. Eu acho que até uma falha minha, acho que resumi muita coisa em pouco tempo. Mas tem muita coisa interessante para o nosso ensino aqui, irmãos. Aqui nós aprendemos a forma correta de se adorar a Deus, de se apresentar diante de Deus. Glória a Deus. E na terça-feira que vem, irmãos, nós vamos ver os selos sendo abertos. Nós vamos ver o que estava escrito nesse livro. Bem, os capítulos 6, 7 e, se não me falha a memória, no 8 também. Bem, não vou tomar mais o tempo dos irmãos, glória a Deus. Mas meditem aí no livro do Apocalipse. Eu sei que é um pouco difícil de se entender, mas traz muitas lições para nós. E é interessante que para que você entenda o livro do Apocalipse, você conheça todo o restante da Bíblia. Porque eu me deparei uma vez com um jovem e ele me disse que eu só gosto de ler o Apocalipse, eu só leio o Apocalipse. E eu falei para ele, está errado, porque o livro do Apocalipse, para vocês terem uma ideia, irmãos, ele tem 404 versículos, 272 são referências ao Antigo Testamento. Então, para você entender o livro do Apocalipse, que traz revelações futuras, você tem que conhecer o Antigo Testamento. Não só o Antigo Testamento, mas também o Novo. Por esse motivo ele está colocado no final da Bíblia, porque ele é o desenrolar, né, do final de todas as coisas. Mas é importante que a gente conheça esse livro. Bem? Glória a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Louvado seja Deus pela sua vida, que, como a nossa menina falou, rompeu com a cama quentinha, glória a Deus, com o conforto do lar e esteve aqui. Eu tenho certeza que isso já é uma fórmula de adoração a Deus também. Eu tenho certeza que o Senhor se agrada desse tipo de atitude, de esforço. E Deus lhes recompense por esta ação. Ok? Glória a Deus. Lembrando